Bom dia, minhas sabidonas maravilhosas! Vamos entrando, muito bom dia! Bom dia! Vocês acharam que eu não estaria aqui hoje, não é mesmo? Pois estou por aqui. Vamos entrando, minhas maravilhosas. Hoje nós temos o nosso quadro muito especial por aqui, que é Onde Tem Troféu, Tem História, de uma profissional que eu sou simplesmente apaixonada, admiro o trabalho dela, admiro os resultados que ela vem conquistando aí na nossa área. E toda segunda-feira nós temos o nosso clássico Café das Sabidonas às 7h30. E às sextas-feiras nós estamos com esse novo quadro, que é Onde Tem Troféu, Tem História, para que vocês também possam conhecer outras profissionais que estão se destacando aí no nosso mercado, tá bom? Hoje a nossa convidada é a Pri. Deixa eu ver se ela já está por aqui. Calma aí. Quando entram muitas pessoas por aqui, eu acabo não conseguindo ver aqui quem entra. Deixa a Pri entrar aqui e mandar o convite. Eu nem consegui vir aqui ontem conversar um pouquinho com vocês, né? Mas ontem foi um dia intenso. Eu ainda quero vir aqui. Aqui está ela, a dona Pri. Tantararam. É diferente aqui. Nós ainda estamos em Torres, então a gente vai improvisando tudo, né? Olha a nossa prima maravilhosa, mas essa mulher já vem belíssima essa hora da manhã, minha gente. Que isso, entendeu? Pri maravilhosa, seja muito bem-vinda ao nosso quadro, onde tem troféu, tem história. É uma honra te ter aqui. Obrigada por disponibilizar um tempinho aí para compartilhar um pouquinho da tua trajetória aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Imagina, Grazi, eu estou super feliz de estar aqui hoje. Queria, inclusive, agradecer o convite, né? E aproveitar a oportunidade de parabenizar também pelo lançamento de ontem. Lindo, estava acompanhando de longe. E estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Obrigada, Pri. Obrigada pelo carinho de sempre aí. A Pri, ela já está comigo aí já faz um tempinho, né, Pri? Eu quero que tu fale aí para as meninas a tua profissão, a tua idade, né? Quando que tu começou aí na área da estética também. Então, eu sou formada não faz tanto tempo, né? Eu tenho 24 anos. Ai, ele é um baby, gente! Para! Sim, me formei em 2021, no final de 2021, em estética e cosmética. E colei grau só no início de 2022, porque a gente ainda estava naquela loucura, né, de pandemia e tal. Mas eu conheço a Grazi antes disso, porque antes mesmo de ter formado, de ter finalizado a faculdade, eu já seguia ela, acompanhava, já virei fã assim antes. Graças a Deus eu conheci a Grazi. Então, por isso tem 24 aninhos e desde sempre tu fez estética mesmo, estética e cosmética. Não chegou a mudar de graduação em nenhum momento. Então, essa história é um pouco louca, porque quando eu saí do ensino médio, né, que é aquela fase que você faz vestibular, Enem, ou tentei para alguma universidade particular, eu não sabia muito bem o que eu queria e eu não conhecia a profissão do esteticista. Eu não sabia que existia esteticista. Para mim, quem cuidava naquela época, né? Quem cuidava de pele era dermato. Então, era uma profissão que eu não tinha conhecimento. Eu pensava em fazer outras coisas, né? Eu tirei uma nota boa no Enem e eu tinha muita dúvida do que eu fazia. Eu pensei em biomedicina, pensei em fisioterapia, em outros cursos. Porém, quando eu decidi vou fazer biomedicina, eu olhei para a grade curricular da universidade que eu queria cursar, porque eu tinha um desejo muito grande, era como se fosse uma validação para mim, de me formar, né, de cursar em uma universidade federal. E aí eu tentei me caber dentro daquela caixinha da Universidade Federal, que não tinha o curso de biomedicina, né, na universidade daqui, né, no caso a UFC, a Universidade Federal do Ceará. E aí eu falei assim, não, mas meu sonho é cursar na Universidade Federal, então eu vou olhar a grade curricular da UFC, e não tinha. E eu falei assim, então eu vou escolher um curso que chegue mais ou menos ali próximo à minha nota, né? A nota de corte chega próxima à minha nota do Enem, e vou tentar passar aí o curso que eu achar que mais parece comigo. Eu fui escolher
fazer engenharia ambiental. Meu Deus do céu! Nada a ver com nada. Até meus professores ficaram surpresos, porque não tinha nada a ver comigo. Meu Deus! Eu só queria entrar na UFC, a verdade era essa, porque eu tinha como se fosse um dever de provar que eu conseguiria, né? Eu vim de família muito humilde e eu fui a primeira filha, né? Minha mãe tem 3 filhos. Consegui entrar na faculdade. Então eu queria que Pri, eu acho que travou. Calma, que eu acho tá. que travou um pouquinho. Não sei se a minha. Eu tô no meu 5G aqui, não estou no meu ambiente natural, então eu estou fora do Wi-Fi. Às vezes eu não sei se é a minha, se é a tua que trava. O pessoal pode ir avisando aqui nos comentários. Mas a gente parou naquela parte que tu estava entrando aí na faculdade, se moldando a essa caixinha. Pronto, acho que alguém falou que o som tá ruim aqui. Será que é Isso. Agora melhorou um pouquinho. o né? Então, e aí eu queria muito entrar em uma universidade federal, porque eu vim de uma família humilde e sempre estudei em escola pública. A minha mãe tem 3 filhos, né? Eu sou a mais nova. Então, eu queria fazer que as coisas acontecessem do jeito que eu sempre idealizei. Então, a Universidade Federal era um sonho para mim naquele momento. E aí É entrei. como É como se fosse um status, né, Pri? E também por toda a história familiar, por toda. Tu vem com aquela coisa do eu preciso fazer isso para dar orgulho, né, para os meus pais, para minha família. É um status que a gente coloca lá em cima muitas vezes, e mesmo não se identificando, eu acho que o status, muitas vezes, ainda mais quando a gente é novinho, né, que a gente não tem muita noção do mercado, dos nossos sonhos, do que realmente nós queremos ali, a gente vai realmente por essa questão de status, né? O que mais vai me dar essa força interna, eu acho que é isso, né? Exatamente, era exatamente isso. Por isso que eu falo que eu tentei me moldar para caber dentro de uma caixinha, né? Que era essa caixinha que eu criei quando eu ainda era criança. E aí, obviamente, não deu certo, porque eu não gostava daquilo, eu me via em um lugar que eu não me reconhecia, eu chorava todos os dias, porque eu sou de Paracuru, que é uma cidade do interior do Ceará, é uma cidade pequenininha, tem mais ou menos 38 mil habitantes, fica mais ou menos 1h30 de Fortaleza. Então é uma cidade pequena no interior e não tem, na minha época, não tinha nenhuma universidade na cidade. Então você tinha, se você quisesse estudar, ir para Fortaleza todos os dias e voltar, que é a cidade de uma cidade vizinha. Então eu ia todos os dias para Fortaleza, acordava de madrugada, 4 horas da manhã, passava o dia inteiro na faculdade, passava o dia inteiro, que era horário integral, né? Voltava para Paracuru 7 horas da noite e ia trabalhar no meu segundo emprego. Meu Eu sou Deus! eu comecei Isso a tudo trabalhar bem novinha, né, Pri? Meu assim, Deus! eu comecei a trabalhar, tinha 15 anos, justamente pela necessidade de ajudar a minha mãe. E eu entrei no Uhum. balé com 8 anos de idade. Então, eu comecei uma carreira dentro da dança, em paralelo aos meus estudos, né? Eu só vim parar agora, início desse ano que eu vim parar, assim, me afastar um pouco da dança, mas até então era conciliando tudo. E aí eu chegava exausta já da faculdade, ainda ia ter que participar dos ensaios, das aulas, enfim. Eu sempre gostei muito de dançar, né? Então, a parte mais difícil era estar na faculdade, não era chegar cansada e fazer a aula de balé, enfim. E aí, obviamente, eu não aguentei ficar tanto tempo Quanto sofrendo. quanto tempo, Pri, tu ficou cursando, mesmo sem gostar, essa faculdade, tendo essa jornada intensa de estudo e de trabalho e de mil coisas juntos aí? Quanto tempo tu ficou até tu realmente entender que assim, não, isso não é pra mim, eu não quero isso, eu não gosto disso? Graças a Deus não foi muito tempo, né? Acho que Deus bateu assim na minha consciência e falou, não, não é isso. Eu não cheguei nem a finalizar um semestre.
não aguentei, aí eu falei assim, não, isso não é para mim. A gota d'água foi quando teve um trabalho em grupo, e eu sempre fui, da época de colégio, eu sempre fui a pessoa que liderava. Eu sempre gostei muito de estudar. Eu liderava, eu queria fazer a melhor apresentação, eu queria criar tudo, idealizar tudo. E aí, quando eu estava na faculdade, eu vi uma menina meio que fazendo isso, né? Sendo a líder, e ela falava com uma vontade, com um sonho, com um brilho nos olhos. Ai, mas eu já estudei sobre isso, não sei o quê. E eu fiquei assim, meu Deus, eu quero encontrar uma coisa para eu falar como ela fala. Porque eu não me encaixava ali. Aí foi a gota d'água e eu decidi, então, sair da faculdade e eu pensei, não, vou ter que estudar de novo e tentar uma outra vaga. Espera que travou um pouquinho aqui para mim também, Pri. Tá. Espera que travou um pouquinho também. Aqui tu estava dizendo que realmente mudou, que quis mudar, né, a tua graduação. E tu falou uma frase que foi a mesma coisa para mim também. Quando eu saí, né, que eu já poderia fazer uma graduação e tudo mais, a minha família nunca foi uma família de me pressionar para algo. Então, eles nunca me pressionavam para fazer alguma coisa, mas estavam sempre ali, né, dizendo que o certo seria fazer alguma coisa. E eu não iniciei antes na graduação porque eu não conseguia me ver em nenhuma outra graduação, né? A minha avó queria muito que eu fizesse fisioterapia ou farmácia lá atrás. Só que para mim, né, também por falta de conhecimento, ali por falta de orientação, eu achava que o farmacêutico era aquela pessoa da farmácia, lá do balcão, né? Ou que trabalhava em hospital, porque a minha avó sempre trabalhou muito em hospital. Então eu falava assim, gente, eu não quero isso para mim, né? Não é essa a ideia. Fisioterapeuta também eu olhava assim, gente, não é exatamente isso que eu quero, e eu fui postergando até que eu entrei em contato. Você está conseguindo me ouvir, Pri? Tô ouvindo. A imagem Tá. tá ruim, Até que mas eu tô entrei. ouvindo direitinho. Tá, até que eu entrei em contato com a graduação realmente de estética, eu falei assim, cara, é isso aqui, eu acho que eu vou para esse lado. E realmente, na nossa época, né, tu também se formou agora, eu também não me formei faz muito assim, né? Eu tinha acho que 27 para 28 anos ali. E eu demorei para começar na graduação justamente porque eu queria algo que me fizesse vibrar, algo que eu dissesse, não, é isso, eu estou realmente cursando algo que me faz me sentir viva, né? Porque é uma graduação longa, a gente realmente precisa gostar daquilo que nós estamos fazendo. E aí, com quantos anos, Pri, que tu começou a, de fato, investir aí na área da estética? Então, é exatamente isso, Grazi. Eu acho que você tem que, quando você vai para um lugar sem um foguinho, sabe, dentro, sem uma vontade, você, só por dinheiro, por status, você não consegue manter, ou você é muito infeliz. E eu não queria isso para mim, por isso que eu decidi desistir tão cedo. Eu sempre tive a certeza que eu queria bolsa. Tá travando? Tá travando. Eu não sei se é a minha que está travando ou se é a tua, né? Mas a tua imagem está um pouquinho embaçada aqui para mim. Até vou pedir para o pessoal nos sinalizar aí também sobre as internets. Mas pode ir falando que vai melhorando, o pessoal vai nos sinalizando aí. Tá, a tua imagem que tá embaçada pra mim. Eu também não sei se é a minha, porque o Wi-Fi ele tá É, passando o sinal bom. eu tô no meu 5G aqui rezando para que o bichinho dê conta da nossa live. Tá bem. Então, eu sempre tive a certeza que eu precisava de bolsa, né? Ou eu fazia faculdade pública, ou eu precisava de bolsa, porque a minha mãe não tinha como pagar, não tinha como pagar a faculdade. Então, assim que eu saí, eu pensei, vou ter que estudar o restante desse ano para conseguir, no próximo, fazer um novo curso, porque eu nem sabia ainda qual seria. Porém, eu descobri que o ProUni, que é um programa, né, que dá bolsas para universitários, aqui está travando a imagem, sim. Eu descobri que tinha uma segunda chamada, né, no meio do ano, no segundo semestre. Eu falei assim, vou aproveitar essa segunda chamada, vou me inscrever aí nesse programa. Me inscrevi e passei. Só que até chegar à escolha da estética foi uma loucura também, porque eu estava pesquisando na internet o tempo inteiro o que eu poderia fazer, o que eu poderia fazer, as áreas, as possíveis profissões, nananana. E eu encontrei o vídeo, inclusive você conhece ela, a Bruna Andrade, já fez
lá de Aham, Portugal. Bruninha, de E, Portugal. e Aham. encontrei uns vídeos dela no YouTube falando sobre estética. E eu comecei a pesquisar sobre o curso. E aí eu falei assim, tem que ser isso, porque eu tô me conectando com várias coisas aqui. Acho que falei assim, eu acho que vai ser isso aqui e seja o que Deus quiser. Então eu coloquei para estética aí, né, nessa opção desse programa para bolsa e eu passei. Cheguei na faculdade e várias meninas que começaram comigo, elas foram assim meio que assustando, porque elas foram atrás de embelezamento, né? Sobrancelha, maquiagem. Era uma profissão nova para elas também, então a gente não conhecia muito, não sabia muito o que a gente ia se deparar. E quando eu vi que a gente tratava muito de saúde, anatomia, fisiologia, bioquímica, eu comecei a me apaixonar cada vez mais. Então foi quando eu falei assim, é isso, o brilhinho veio e é isso aqui que eu quero para mim. Eu acho que tem muito, quando eu iniciei também na graduação de estética, vem muito também um pouco de preconceito das pessoas que não conheciam essa faculdade, né? Eu acho que todo mundo que começou lá atrás também foi impactado pela Bruna. Eu também, logo que eu comecei a querer estudar sobre estética, eu comecei a assistir os vídeos da Bruninha, eu falo muito isso para ela. Ela tem uma grande parcela de eu estar aqui hoje, porque ela sempre falou com muita paixão sobre isso. Só que naquela época a gente ainda tinha muito preconceito, né? Por as pessoas não conhecerem. Então a gente falava assim: ah, tô cursando estética e cosmética. Ah, mas pra quê? Vai pintar a unha, vai fazer um cabelo. E nada contra as pessoas que trabalham com isso, mas a gente não faz uma graduação para essa finalidade. Então, até pra gente explicar e quebrar esses preconceitos existentes dentro da nossa própria família também foi. Pelo menos para mim foi um desafio, né? Até realmente as pessoas entenderem o que, que a estética faz, com o que, que a estética lida. E eu acho que até hoje a gente lida com isso, né? Fazer as pessoas entenderem o que de fato uma esteticista cosmetóloga atua aí dentro do nosso mercado. Mas que história incrível, Pri. Acho que muito novinha aí, já passou por muitas coisas. E enquanto tu ainda estava na graduação, porque tu disse que já me acompanhava também há um tempinho. Enquanto tu ainda estava aí na graduação, tu também já fazia outros cursos por fora para entender. Pelo menos comigo foi assim, né? Eu comecei a fazer curso de tudo. Então fui lá, fiz um curso de corporal, detestei, não gostei. Falei assim, não, isso eu não quero. Fui lá e fiz um curso de facial, daí falei assim, não, aqui gostei, acho que eu vou seguir por esse caminho. E aí comecei a buscar profissionais. Então, também quando eu me formei, eu já tinha uma certa bagagem de cursos livres que eu acho que primeiro, eleva o nosso conhecimento e já ali na graduação a gente já começa a ter esse diferencial de quem busca um pouco de conhecimento por fora. Como que foi isso para ti aí? Sim, com certeza eu já busquei, né, outros meios de fortalecer meu conhecimento, porque eu senti muitas falhas na universidade, sabe? Eu queria entender de muitas coisas que eu não conseguia sozinha na faculdade. Então, até abrir um parêntese aqui, que a Bruna, ela também influenciou, né, me fez te conhecer. E através dela, através do Instagram dela, ela compartilhou um vídeo teu, e aí eu gostei do vídeo, entrei no perfil e fiquei, né, até hoje. Cara, eu sou apaixonada por ela, porque a Bruna, ela sempre abriu muitas portas, assim, para muitas profissionais, sabe? E lá no início, guria, ela já tinha um Instagram grande na época, e o meu, assim, eu tava começando, sabe? E eu sempre falava para ela, assim, nossa, o quanto eu te admiro, eu amo os teus vídeos, eu aprendo muito e tal, então eu tava sempre ali. E ela me ajudou muito também a impulsionar o meu Instagram, porque volta e meia ela compartilhava, a gente trocava muitas informações. Então, eu sou apaixonada nessa menina. Ela já esteve algumas vezes aqui comigo, ela tem aulas também dentro do curso Fórmula Home Care, assim, ela é realmente isso é dela, sabe? De querer impulsionar a área e os outros profissionais que estão junto com ela ali. Sim, ela é maravilhosa. Então, voltando ao assunto, né? Eu não tinha tanto dinheiro para investir em vários cursos ao mesmo tempo. E aí, como eu já te acompanhava há um tempo e eu gostei muito do seu trabalho, eu nunca tinha ouvido falar, né, em. Travou bem na hora aqui, bem na parte que tu foi falar, se tu nunca tinha ouvido falar sobre. Eu nunca tinha ouvido falar antes, nem mesmo na faculdade, sobre cosmetologia personalizada, que a gente poderia manipular os cosméticos dos nossos pacientes.
forma única, né? E exclusiva. Então, quando eu vi você falar sobre isso, eu pensei assim, nossa, eu quero muito aprender isso aqui também. Então, foi quando eu decidi investir no primeiro curso, foi o meu primeiro curso extra, né, à faculdade, e em paralelo à faculdade, porque eu ainda estava estudando. E foi um dos melhores investimentos que eu fiz, porque é um curso que eu uso os ensinamentos até hoje, tá? Não é algo que ficou lá no comecinho, né? Porque eu era iniciante na estética. Pelo contrário, eu uso muito do Fórmula Home Care dentro da minha prática clínica até hoje. Ai, que linda! Não, e agora eu quero que tu comente um pouquinho, Pri. Tu já tem, tu atende no teu próprio espaço, tu atende em outro local? Conta um pouquinho sobre isso pra gente. Conta um pouquinho sobre como foi esse início de realmente, porque normalmente a gente sai da graduação achando que a gente vai sair da graduação e no dia seguinte a gente vai estar com uma agenda lotada, que a gente já vai ser referência na nossa cidade. E não é assim, né? A vinda do empreendedor é um pouquinho diferente. Eu quero que tu explique para as meninas um pouquinho dessa trajetória, né? Da Pri empreendedora, como que está o teu local hoje, como que foi esse início aí para ti também. Então, como eu falei, né? Eu comecei a trabalhar muito nova, mas eu nunca tive um salário assim, uau. Eu sempre foi muito pouco para ajudar ali no básico, para tirar um pouco das minhas despesas da minha mãe, para eu conseguir me sustentar um pouco. Então nunca foi nada assim, nossa. E aí, quando eu comecei a atuar na estética, eu comecei de uma forma bem lenta. Eu comecei com consultoria de skincare, não era nem consulta, porque nessa época era ainda uma polêmica, de ter que Uma cobrar consulta. polêmica, exatamente. E aí, para me chamar de consulta, eu chamava de consultoria e eu não personalizava ainda. Eu só ajudava as pacientes a escolherem produtos melhores para a pele delas, né? Uhum. E que já era da farmácia mesmo, então eu dava algumas orientações. Eu já cobrava por isso, hein? Vários comecinhos sem estar formado, eu já cobrava por dar orientação de skincare. E aí, quando eu Perfeito. Quanto, eu comecei, quero saber quanto que tu cobrava na época. Porque tem isso também, né? As meninas acham que elas já vão sair cobrando assim R$ 300 uma consulta. Eu lá, quando eu comecei lá em 2015, eu cobrava R$ 50, essa mesma consultoria que tu faz, para auxiliar as pessoas a escolherem aí produtos melhores, né? Como que tu começou? Cobrando quanto aí, Pri? então, deixa eu explicar um pouquinho, porque aqui em Paracuru não tinha ninguém que cobrava nada para isso, né? Ninguém cobrava nem consulta estética, avaliação, o que fosse, ninguém cobrava. E eu, que nem era formada, Aham. já queria cobrar. Dentro de uma cidade em que tudo é muito barato, o serviço Uhum. mesmo, a limpeza de pele era muito barata. Então eu fiquei com receio, mas desde o começo eu tinha certeza, eu já recebi essa orientação tua, né? Dentro do curso você já fala sobre isso, de que a primeira pessoa que tem que valorizar o nosso trabalho somos nós. Então eu cobrava R$ 100 para a consultoria. Eu acho que era Olha, ela veio bem, hein? Ela veio bem. Muito bom. cobrava R$ 100 para dar essa consultoria. E aí, depois, com o tempo, eu fui melhorando a consultoria e fui transformando ela numa consulta estética. Então, fui deixando ela mais integrativa, fui acrescentando os personalizados, e aí eu fui mudando de nome também. Sobre espaço, né? No começo, eu ia até a casa das pacientes. Eu não tinha um espaço para atender, eu não alugava nenhum lugar, então eu ia até a casa dos pacientes. Inclusive, a minha primeira paciente, ela está comigo até hoje. A minha Ai, que amor. primeira Eu amo paciente, isso. Eu amo isso, gente. a minha primeira paciente de consultoria, que eu lembro demais, eu cheguei na casa dela, ela está comigo até hoje, a gente tem um resultado muito legal, inclusive é um dos resultados que eu gosto bastante. E depois disso que eu comecei a atender, né, em casa, home care, eu tive que dar uma pausa porque eu estava sobrecarregada, estava trabalhando com outras coisas por fora, eu tinha a faculdade ainda que eu tinha que dar conta. Então eu falei assim, eu vou dar uma pausa e eu vou voltar quando eu estiver formada, porque eu acho que eu estava no último semestre da faculdade
e é aquele semestre que você tem que fazer todas as cadeiras Todas que estão as cadeiras, atrasadas. sim. E eu não queria abrir mão de terminar logo. Então eu peguei e agarrei tudo, todas as cadeiras que eu podia fazer, que eram as que faltavam, eu fiz todas no último semestre. Tinha muita coisa atrasada por conta da pandemia, né? Então foi um semestre bem difícil. Então eu falei assim, não, vou parar aqui e eu volto quando eu já tiver com o meu certificado, com o meu diploma. E aí eu voltei de uma forma diferente, alugando uma sala de uma amiga minha, que é Nutri, uma vez na semana só. Então, eu atendia toda terça-feira, todas as pacientes eu agendava para aquele horário, que não eram muitas, tá? Eu falo assim, todas as pacientes, mas não era. Já não comecei com a agenda super cheia, não. Mas atendia aquelas pacientes toda terça-feira na sala dela. E eu lembro que eu pagava acho que R$ 100 no aluguel, assim, foi bem, bem tranquilo. E eu passava o dia inteiro atendendo, né? O dia inteiro com a sala disponível. Depois disso, eu conheci uma outra amiga, nutricionista também, que ela estava construindo uma clínica do zero para ela. No começo ela pensou em fazer só um consultório para ela, depois ela viu que se ela montasse uma clínica maior, daria certo. E aí ela me convidou para ser uma das pessoas para atender na clínica, para ter uma sala. E aí eu falei assim, claro que eu topo. Obviamente, eu já estava procurando um lugar para ter mais dias, né? Um horário maior. E aí eu fiquei ansiosa, esperando a construção da clínica com ela, até que eu acho que eu fiquei esperando um ano pra... Nossa, meu Deus, e a Foi ansiedade no meio disso tudo. muito, tá Bastante. muito ansiosa. E aí, depois que a clínica ficou pronta, a gente mal esperou terminar a construção, a gente veio pra cá, que é o consultório que eu tenho hoje. E aí eu fiquei com uma sala, ela ficou com outra sala, a gente tem outras salas aqui para alugar também. E hoje é onde eu atendo. É um consultório próprio que eu pago, né? Eu aluguei para ela, onde só eu atendo, todos os meus horários eu faço, todos os dias da semana. E eu fui crescendo aqui dentro, que não faz um pouco mais de um ano, vai fazer 2 anos. Início do próximo ano, vai fazer 2 anos que eu tô aqui. Tu sabe que eu costumo dizer, até eu falo muito isso pra minha equipe, cara, a Pri, ela quebra todas as objeções que as outras pessoas veem, sabe? Porque é verdade. Imagina, porque quando a gente fala assim, olha, tem que se posicionar, tem que cobrar consulta, aí a pessoa vem e diz assim, ah, mas na minha cidade ninguém cobra, eu não tenho como fazer isso. Eu falo assim, mas a gente tem uma aluna que cobra, que começou também dessa forma, que já se posicionou. Então, eu costumo dizer que tu é a quebra de objeções, sabe? Então, imagina, uma profissional nova. A Pri é novinha aí, tem 24 anos, Claro. né, Pri? 24 aninhos. Olha tudo que essa mulher já passou aí, né? Olha todos os desafios que ela já veio em cima da nossa área e trazer isso de uma forma realmente bem posicionada desde o início, né? Então, olha, eu trabalho dessa forma. Acho que trancou tudo aqui. Dá pra E aos pouquinhos, ver. isso. Até comentaram aqui, acho que é uma paciente tua, que ela disse que admira muito teu trabalho, que tu veio de uma escola pública também. Então, olha isso, sabe? Às vezes, Pri, eu acho que as pessoas elas vão se colocando, se autodiminuindo, então as pessoas se diminuem, se colocam dentro de caixinhas. Ah, porque eu vim do interior, ah, porque eu vim de uma escola X, Y, Z, ah, porque isso, porque e as pessoas vão tomando aquilo para si, aceitando aquilo como verdade. Eu costumo dizer que quando a gente quer fazer diferente, a gente vai fazer diferente. Eu tenho certeza que, claro, isso não foi só por uma motivação familiar de ajudar a tua família, de ajudar a tua mãe, mas uma motivação tua mesmo de querer ser alguém, de querer realmente ter esse destaque, por mais que seja uma cidade pequena, uma cidade menor, de tu trazer isso em ti, sabe? Não, esse é o meu lugar ao sol e eu vou ocupar ele, sabe? E eu vou fazer de tudo para ocupar ele. Eu acho que muitas vezes falta isso nas pessoas, essa vontade, essa coisa do querer, independente dos desafios. Não é fácil empreender na nossa área, a gente sabe que tem muitos desafios, tem muito crescimento pessoal e profissional envolvidos aí também. Mas eu acho que tu veio com uma determinação, minha amiga. Eu acho que tu botou assim, ó, não vai ter ninguém, entendeu? Por mais que, óbvio, a gente sabe que tem as concorrentes, que tem todo mundo à nossa volta, mas quando a gente mira num objetivo e diz assim, não, é por aqui que eu vou e eu vou fazer até dar certo,
eu acho que a gente consegue esse lugar ao sol aí, sabe? Esse grande diferencial que tu tem aí. Eu quero que tu fale um pouquinho aí. Eu sou também vidrada em um dos teus resultados incríveis, que foi o que motivou também a equipe do curso Fórmula Home Care a te mandar o troféu. Que fique claro aqui que não sou eu quem escolho as alunas do troféu, tá bom? Elas são aí escolhidas por vários fatores, né? Dentre eles, obviamente, a questão da cosmetologia personalizada e os resultados. E a Pri, ela teve uma paciente que teve parte do rosto, né? Parte do rosto dessa paciente queimado. Eu não lembro exatamente com o que ela queimou o rosto, Pri, tu lembra? Travou? Voltou? Agora acho que sim. Tá. Eu estava falando pro pessoal sobre o troféu, né? E eu queria. Eu não lembro com que exatamente a tua paciente queimou o rosto, tu lembra? Lembro, nossa, esse caso eu lembro assim como se fosse ontem. É um caso que me emociona muito, que eu acho que eu não uso nem tanto como reconhecimento, mas como Aprendi. parte. Eu acho que também como assim, nossa, eu sou capaz. Eu acho que também teve muito da mão de Deus ali que cruzou o nosso caminho, Uhum. né? Mas enfim, o caso da Luana, que é uma paciente que a gente já se conhecia assim pela internet, já conversava, mas a gente não era tão amigas presencialmente, né? Ela teve um acidente doméstico, ela estava fritando bolinho de queijo, bolinho de queijo, Meu Deus do e o céu! bolinho explodiu, assim, salpicou, assim, explodiu no rosto, na mão, ela teve a reação de botar a mão também, né? Aqui no colo, então foi com óleo quente. Meu Deus, foi muito intenso, né? Eu lembro do caso, não lembrava de como exatamente ela tinha se queimado. E aí tu falou, foi a mãe de Deus de ter colocado ela ali. Na verdade, quando a gente recebe, eu sempre digo isso, né? É Deus nos desafiando, sabe? Porque a gente não vai atrás dessas pacientes, essas pacientes vêm atrás da gente. E se nós não fôssemos capazes de tratar elas, aí com certeza elas não cairiam assim, né? De paraquedas ali. O resultado foi incrível, né? Claro que bate uma insegurança lidar com uma primeira queimadura, né? Nossa, a gente olha aquela queimadura e a gente pensa assim: meu Deus, por onde eu vou começar? Mas eu acredito que tu tenha tido uma base, né? Uma base muito sólida sobre a reconstrução da pele, né? Sobre repor hidratação, né? Proteção e dessa forma a gente ir trazendo regenerar esse tecido novamente. Claro que bate uma insegurança, mas quais foram os principais conhecimentos que tu aplicou em cima disso, sabe? Quais foram os pilares que tu disse assim, não, tudo bem, eu tenho isso, mas eu tenho esse conhecimento que vai me guiar para isso. Eu não sei de onde eu tirei a segurança que eu tive. Porque, assim, obviamente, quando você vê o caso, você pensa assim: será, será que eu consigo? Será que eu sei fazer isso? Mas quando ela falou comigo, ela falou muito sobre dor, né? Ela falou que estava doendo muito, sentia muita dor. E ela estava muito desesperada porque ela tinha um casamento dela logo ali. Então ela não Meu queria. Deus! Ela ia casar, acho que um mês depois, ou um mês e pouco depois do acidente. E ela estava muito preocupada de ainda estar, né, machucada, ou de ter alguma sequela. A gente sabe que para muitas mulheres o casamento é um dos dias mais importantes, né, da vida dela. E aí eu falei assim, eu preciso ajudar ela de alguma forma. Eu não sei se eu vou conseguir exatamente como eu gostaria, mas eu vou tentar ajudar, porque foi realmente um pedido de socorro. Ela literalmente, ela falou assim, me ajuda, pelo amor de Deus. Então eu falei assim, eu vou ajudar. Me deu uma segurança muito grande, assim, eu acho que eu consigo fazer isso, então eu vou ajudar. Acho que Deus me tocou também de me acalmar e pensar no que eu tinha que fazer. E logo, obviamente, me vieram os conhecimentos do Fórmula, né? E foi o que me deu uma base muito forte para isso. Então, conhecendo sobre fisiologia da pele, a gente sabe todo o processo, o que acontece com a pele quando ela tem uma lesão, todo o processo de cicatrização, quais são as primeiras etapas que o tecido passa, né, até se cicatrizar. Então, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar o que ela já tinha feito, né, quais foram as medidas.
E aí eu vi, meu Deus, dá uma dor no coração lembrar disso. Ela foi para emergência e voltou com uma pomada horrível, a pomada cheia de parafina, cheia de coisa, assim. Eu nem culpo o médico, porque quem atendeu ela foi um clínico geral, né? Então, ele fez o que estava dentro do conhecimento dele, mas assim, ela não foi encaminhada para ninguém. Ah, será que travou? Não. Ela não foi encaminhada para ninguém. Então, ela viu que não estava meio que funcionando, então ela veio até mim. Então, eu pensei, né, vamos começar pelo começo, né? Tirar aí essa inflamação, melhorar essa inflamação, regenerar esse tecido. Vamos tirar essa pomada daí, porque ela só vai piorar tudo. E depois entrar com uma forma personalizada, regenerativa, anti-inflamatória, recuperadora de barreira, aumentar essa hidratação. E com poucos dias, incrível como a cosmetologia personalizada ela atua, porque em poucos dias a pele já foi respondendo assim de uma forma surreal. Eu Não entrava tem, né? Não tem, guria, como a gente colocar numa balança, né? E eu lembro que quando a Pri veio falar comigo, eu só fiz uma pergunta assim, tu sabe exato. Eu comecei a fazer as perguntas sobre as etapas, e ela respondeu todas. E eu falei assim, então tu sabe o que tem que fazer aqui, vai lá e faz o teu trabalho. Quando a paciente chega para nós assim, é porque ela confia plenamente no que a gente pode fazer por ela, né? Então, essa insegurança não está na paciente, a segurança está em nós, né? E essa ela deve ser trabalhada. Então, foi realmente, eu lembro que em poucos dias ali tu mandou a foto dela de novo, eu fiquei assim, nossa, impressionada. E realmente, claro, imagina um clínico geral, né, não tem a base da cosmetologia, né, dos princípios ativos, ele tem um geralzão ali, e aí sim, acabam vindo aí pomadas com corticóides, com parafinas e etc. Funcionaria? Funcionaria a longo prazo, mas poderia deixar uma cicatriz muito intensa na pele da paciente, porque nós sabemos que cada etapa do tratamento precisa ser adequado com princípios ativos específicos para trabalhar de uma forma diferente. E eu acho que tu fez isso com muita maestria. O rosto da paciente ficou impecável, impecável mesmo. Ela conseguiu, ela tinha o casamento depois de um mês da queimadura, foi isso? era mais ou menos um mês e pouco, um mês e alguns E dias. ela chegou bem no casamento. Chegou bem no casamento, lindinho. Perfeito. E Pri, queria que tu contasse um pouquinho pra gente aí sobre. Tu disse que vem de uma cidade pequena, né? Desde o início, tu já cobrava aí pela tua consultoria também. Se tu enfrenta algum desafio em relação a essa questão da consulta, né? Não sei qual é a nomenclatura que tu usa aí na tua cidade, se é consulta de saúde estética, se é outra nomenclatura. Como que são esses desafios aí na tua cidade? Eu acho que esses desafios todo mundo enfrenta, né? Todo mundo tem alguma coisinha ali, algum preconceito. E Sim. se você não enfrenta por todos, eu acho que sempre tem algum paciente, algumas pessoas que não engolem bem essa história. Até por parte de outros profissionais mesmo, né? A gente sente um pouco assim de preconceito. Aqui em Paracuru não foi diferente, pelo contrário, eu fui a primeira, eu acho, né? Eu acredito que eu fui a primeira profissional da estética a cobrar consulta, desde de sempre. E eu chamo de consulta. Consulta, saúde estética. Ótimo. Consulta estética. E como foi o meu primeiro serviço que eu prestei, eu não comecei fazendo limpeza de pele, eu não comecei fazendo nenhum procedimento. Eu comecei com uma consulta e orientando sobre o skincare, sobre cosmetologia. Então, eu tinha que cobrar, não tinha opção. Eu comecei cobrando e, obviamente, tinha paciente que, quando sabia que eu cobrava, eles desistiam e ia para outra pessoa que não cobrava. Era natural, até hoje ainda acontece, porque tem profissionais que não cobram ainda aqui na cidade, ou que cobram um valor muito, muito baixo. E aí, de vez em quando, ainda recebo algumas pessoas que a gente conversa lá pelo WhatsApp, tem que fechar a venda, mas eu sempre deixo muito claro sobre a questão do valor, né, da consulta, não do preço, mas do valor que é a consulta, né, do valor que tem, tudo que a pessoa, todos os benefícios, tudo que a pessoa recebe. E tento mostrar muito mais isso do que qualquer outra coisa. Então, muitas
pacientes elas já aprenderam através seja post na internet, que eu sempre faço, as orientações, a gente vai educando, né, o nosso público, a gente vai educando os nossos pacientes. Então, eu escolhi me posicionar dessa forma desde muito cedo, justamente para que no futuro eu não tivesse tanta dificuldade. Então, desde sempre eu vinha falando sobre profissional, tem que cobrar consulta. Então, elas já sabiam. Hoje, ainda encontro algumas pessoas que às vezes chegam sem me conhecer, né, ainda, e acabam não querendo pagar, ou então faz uma pergunta assim, nossa, mas paga consulta, já vai receber o procedimento no dia? E aí eu vou explicar, educar esse paciente também. Mas no início a gente encontra dificuldade sim, hoje, graças a Deus, bem menos do que antes, justamente por É muito uma. Tu falou. Oi? Tu falou uma palavra muito sábia aqui, que é sobre educar o nosso público, educar os nossos pacientes, né? Muitas meninas têm essa dificuldade do posicionamento, né? Porque não falam sobre isso. Aí, Grazi, mas eu não tô conseguindo me posicionar. Aí você entra no Instagram da pessoa e não tem nada lá falando sobre isso, né? Então, óbvio que vai ficar cada vez mais difícil da pessoa entender o que você faz. A pessoa não é adivinha, ela precisa entender. Eu costumo dizer que nós todas, né, desde aí lá meados ali 2019, mais ou menos para cá, 2018 para cá, somos a nova era da estética desse posicionamento em relação à consulta, né? O que antes no nosso mercado não era imposto, as pessoas faziam qualquer procedimento que achassem melhor. Hoje não, tem profissionais ali para fazer essa orientação, para guiar esse paciente. E óbvio que tudo isso vem de educar o paciente sobre quais são as importâncias dessa consulta, quais são as importâncias, né, de tudo e trazer essa comunicação para o nosso Instagram. Eu vejo que tu faz isso muito bem. E nós, enquanto empreendedoras, aí, empresárias do nosso ramo, a gente faz sim muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, nós somos aí a tia do café, a tia do marketing, a tia que responde o WhatsApp. Nós somos muitas, né? Muitas vezes somos a eu presa durante muito tempo aí, que eu acredito que tu também seja. E eu acho que é muito uma questão de organização, né, Pri? De organizar, primeiro se entender como eu presa e se organizar para que tudo isso funcione, né? Tanto a questão do Instagram, do marketing, quanto o posicionamento dentro da clínica, os atendimentos, se dividir em várias muitas vezes, né? Sim, eu até falo que às vezes empreender, quando a gente não tem tanto recurso para montar uma equipe logo de cara, é um pouco solitário, porque você tem que fazer tudo sozinha o tempo inteiro. Eu estava conversando com uma amiga minha esses dias, que também é empreendedora, que também é eu presa, e a gente compartilhou desse sentimento, né? A gente viu que realmente é muito solitário, que a gente às vezes se sentia sozinho, que a gente tentava conversar com as pessoas que estão próximas da gente, às vezes o namorado, a esposa, a família, mas eles não entendem da mesma forma que a gente. Então, às vezes a gente tenta, nossa, tive uma ideia, vou tentar compartilhar com alguém aqui para poder nossa, vou dividir esse sentimento com a pessoa, mas não é a mesma coisa. Então, realmente muito solitário, eu acho, muitas vezes. Eu estou tentando trazer a minha irmã para trabalhar comigo dentro da área, né? E eu espero que dê certo para a gente tentar se unir e ter alguém assim para compartilhar esse sentimento. Mas realmente é muito difícil, a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, pelo menos, eu faço tudo, né? E às vezes a gente romantiza isso, mas às vezes a gente se sobrecarrega, às vezes a gente faz muita coisa, mais ou menos, né? Então algumas coisas ficam um pouco melhor, outras não ficam tão boas assim, mas a gente vai tentando melhorar para crescer e conseguir contratar pessoas para a gente ir delegando.
Exato, eu acho que por isso que é importante, por isso que nós criamos esse canal aqui para trazer profissionais reais, né? Mais próximo também da realidade de outras profissionais, porque muitas vezes as pessoas olham a minha trajetória, mas, gente, eu tô aqui desde 2015, né? Já passei por poucas e boas aí no nosso mercado, já fechei, já abri negócio, já trabalhei sozinha, já tive equipe, já tive... Então, é diferente, né? E aí as pessoas, é como tu disse, romantizam, né? Olham aquilo ali muitas vezes distante, aquela pessoa já tem uma equipe, aquela pessoa já sabe, mas calma, todo mundo começa de algum lugar. Todo mundo vai precisar passar por esse processo de transformação aí da nossa área, um passo de cada vez, e que é um desafio. Eu sempre digo isso, né, para as pessoas cuidarem em quem elas se espelham, né? Em quem elas pegam aí como exemplo, porque muitas vezes as pessoas ou não atendem, ou nunca atenderam, ou não tem um negócio, sabe? E é diferente. A batalha de quem tá no campo de batalhas diariamente ali é diferente, né? Então por isso o nosso espaço de trazer aqui, né, a realidade, realmente as dores e os amores de quem empreende no nosso mercado, que está muito envolvido aí. Pri, vi aqui uma série de pacientes tuas te elogiando muito, dizendo que são as tuas pacientes que amam o teu atendimento, que já estão contigo há muitos anos aí. Acredito que tu seja uma profissional muito benquista aí na tua cidade, realmente uma referência aí na tua cidade, um lugar o qual tu conquistou com muito trabalho e muita dedicação. Eu tenho certeza que tu tá no início da tua carreira, porque tu tem 24 aninhos, acho que vem muitas coisas aí para ti. Eu peço que Deus abençoe grandiosamente a tua carreira, o teu caminho, porque eu acho que é um caminho assim de muita dedicação, de muito esforço. E eu trago uma frase comigo que é inclusive de uma amiga, mas que ela trabalha comigo também, que ela sempre fala, né? É justo que muito custe aquilo que muito vale, sabe? Então, quando a gente passa por alguns perrengues aí, eu sempre trago essa frase dela e eu acho que se encaixa muito para ti aqui. Eu acho que tu já passou muito aí na tua carreira. Não quer dizer que tu não vá passar, tá bom, minha amiga? Não quer dizer. Mas eu acho que tu já tem uma bagagem gigantesca. Eu acho que tu veio para realmente fazer a diferença aí na tua cidade e no nosso mercado. Tu tem muito o que conquistar ainda. Eu só posso te desejar que Deus abençoe grandiosamente a tua estrada aí. Queria deixar esse recado e também se tu quiser deixar um recadinho para as colegas, para as alunas, do teu coração aí também. Grazi, eu fico muito, muito feliz pelas suas palavras. Queria agradecer também, achei muito legal a tua iniciativa, da tua equipe também, de trazer esse reconhecimento, né? Porque a gente sabe dos nossos desafios, a gente sabe dos preconceitos que existem, né, na nossa profissão, e o quanto é difícil a gente ter esse reconhecimento por parte, né, do mercado. E aí vem você e pega as suas alunas e entrega esse reconhecimento. Porque estar aqui não deixa de ser uma vitrine também, né? Eu tenho certeza que a gente que é tua convidada tem muito a ganhar com isso. Então, te agradecer, eu acho que o teu trabalho é incrível, muito lindo, e fazer isso só prova o quanto tu realmente quer beneficiar a estética no geral, e não assim, né? Você não está fazendo só um curso para ficar rica, para ganhar dinheiro, não. Você quer trazer aí benefícios para a área da estética, para o mercado e para as suas alunas. Você comentou das meninas que mandaram os comentários aqui, né? As pacientes, inclusive tem a minha diretora do ensino médio, ela é minha paciente e ela tá Sim, maravilhosa. Tia Mili, eu chamo ela de tia desde a época do colégio. Até hoje ela chega, a gente conversa horror, se chama de tia Mili. Mas o recado que eu quero dar para as meninas que estão aqui acompanhando é que eu até cheguei a falar isso já na live. Eu acho que se você quer ser valorizado, você tem que ser a primeira pessoa a se valorizar. Se você quer ser respeitado, você tem que ser a primeira pessoa a se respeitar. Se você quer ser reconhecido, você tem que ser a primeira pessoa a se reconhecer. E quando a Grazi fala assim, é difícil a questão de ser sozinho, eu tenho certeza que tem muita gente que segue a Grazi que, assim como eu, faz tudo sozinho, mas não usem isso como bengala, como
ah, eu sou uma coitadinha, que eu não consigo crescer, eu não consigo os resultados de fulano porque eu sou sozinha ou porque é demais difícil para mim. Eu acho que eu tô aqui, a Graça falou, né, para quebrar as objeções. Tive várias dificuldades no meu caminho e isso não me parou em nenhum momento. A gente, obviamente, pensa muito, reflete muito se isso é pra gente mesmo, mas se a gente não for a primeira pessoa a acreditar, ninguém mais vai acreditar. Então, não desistam do que vocês acreditam, não desistam da carreira de vocês, não desistam da estética, porque a estética é linda, a estética, vocês podem ser gigantes dentro da estética. E eu acho que o primeiro passo é acreditar e não desistir, porque você só falha quando você desiste. É isso, meu Deus, eu quero essa mulher agora na minha equipe de vendas, entendeu? E ela vai quebrar todas as objeções de vocês. Não há objeção que essa mulher ela já não tenha quebrado, passado e costurado, entendeu? Eu amo isso, sabe? Eu amo pessoas com sangue no olho, sabe, Pri? Eu Porque assim, a vida aceito em a si. vaga. Ah, E eu aceito a vaga para entrar nisso. eu acho que a gente já tem uma vida muito desafiadora, né? E que não é fácil, não era fácil. Tem mil desafios internos, pessoais, profissionais, as pessoas que estão à nossa volta. Só que eu gosto daquelas pessoas que, sabe, tem garra, tipo assim, cara, eu vou até isso aqui funcionar, até isso aqui dar certo. Não quer dizer que 100% das vezes vão dar certo, mas 100% das vezes a gente tentou e a gente foi e deu o nosso melhor. E eu acho que tu é essa profissional. Quando eu vi o teu nome lá na lista dos troféus, eu falei assim, cara, a Pri merece muito isso aqui, acho que vai ser muito importante para ela. Então, mais uma vez, Pri, obrigada, tá bom? Obrigada por fazer parte aí da nossa comunidade, obrigada por disponibilizar o teu tempo aqui. Desejo todo o sucesso do mundo, continue contando comigo, conosco, com a nossa equipe aí, tá bom? O que tu precisar, estaremos sempre aqui. Eu que agradeço demais, eternamente grata por tudo. Grata que você foi assim, uma pessoa de transformação na minha vida. Grande parte do que eu tenho hoje, do que eu sou hoje, eu agrego isso muito a você, conecto isso muito a você. Então, assim, gratidão para você, por você sempre, com você sempre. E eu espero que a gente continue se fortalecendo, né, esse vínculo e que a gente possa aí trocar muitos conhecimentos e ideias futuras. Com certeza. Uma ótima sexta-feira, abençoada, Pri. Um beijo para você. Até mais. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.